Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui em mais uma edição, plantão glorioso pra gente falar da chegada do novo reforço do Botafogo. Vamos trazer também um tira-teima, muita gente aí ainda insiste nessa história de que mas o Botafogo é freguês histórico do Vasco e tal. Pode até ser, né? Bota histórico nisso, né? Aquele pretérito mais que perfeito, nos números realmente. O Botafogo tá longe de igualar o Vasco aí no número de vitórias, muito por conta do que aconteceu antes dos anos 90, porque depois, meus amigos, é só lapada. E pra mim o que interessa é depois dos anos 90, eu nasci em 84, então é só lapada atrás de lapada e a gente vai trazer, principalmente em jogo que interessa, jogo que importa, que vale taça, que vale classificação, a freguesia, ela é absurda. Então vamos falar do nosso rival na Copa do Brasil, Vasco, em relação ao Botafogo em mata-mata, entre outros assuntos, depois da vinheta. Quero agradecer a moral de vocês aqui nesse vídeo. Você que está acompanhando, deixa o seu like, se inscreva no GG se não for inscrito, clique no botão hypar, porque com esse hypar aí, você tem direito a 3 na semana gratuito, 0800. Você ajuda demais o canal Gigante Glorioso a chegar a pessoas que ainda não conhecem o nosso canal, beleza? E ó, uma coisa muito importante, um recadinho para Botafogo Story. Quero uma nova, hein? Eu quero uma nova, olha só, hein? Primeira lavagem, eu quero uma nova. Tem que melhorar a qualidade dessas camisas aí. Pô, essa é a camisa que eu mais gostava, cara. Brilhando e tal, agora tá... Olha como é que tá. Alô, meus amigos! Brincadeira, hein? Muita gente com problema aí. Precisamos melhorar muito. Logística, uma série de coisas. Aqui eu falo mesmo, né? As camisas são lindas, mas no caso desse aqui não dá, né? Então, em protesto, exigindo uma nova, estou aqui fazendo esse vídeo. Vamos lá. Chegou Cris Ramos, atacante espanhol, que na sua primeira declaração como jogador do Botafogo, o Botafogo não anunciou, a praxe é sempre depois dos exames médicos, mas já falou como jogador do Botafogo, que já conhecia o Botafogo, que é um clube histórico, sabe que é o atual campeão de tudo, e diz que vai honrar a camisa, vai dar a vida por essa camisa. Acompanha aí com o pessoal da BTB Esporte, que marca juntinho, chegando lá para entrevistar o Cris Ramos, novo atacante do Botafogo. Segura aí. Para mim, o futebol brasileiro se vive intensamente. Tenho muitos amigos e companheiros brasileiros e da América do Sul. Do clube que eu venho, na Espanha, quando eu era pequeno, meus pais eram pequenos, o Botafogo sempre foi um clube que ia para o troféu. Ano passado foi campeão da Libertadores, da Liga. Venho para um grande clube e darei tudo por essas cores e por essa camisa. Estou muito feliz. É isso aí, não se fez de rogado, já deixou o recado dele, vai dar a vida e tem que dar a vida mesmo, tá chegando no mais tradicional clube do Brasil e chega para brigar por posição. A gente, é claro, vai analisar como é o Cris Ramos no futebol brasileiro. Já falei para vocês, a última temporada dele no Cádiz da Espanha foi a melhor temporada dele, né? Foi a melhor temporada dele. Não é um mega ultra goleador, estava jogando na divisão inferior da Espanha, na Série B, então assim, a gente fica, é claro, tem a expectativa de que possa brilhar, tá? Mas sem criar também uma expectativa gigantesca de que vai chegar e vai pegar o lugar do Arthur Cabral de forma nenhuma. Arthur Cabral tem dado conta do recado, tá cada vez mais se entrosando, comete erros, perde gols, como também jogadores que são muito bons, erram passes, zagueiros são muito bons, cometem erros na marcação. Então, assim, erro todo mundo comete. A questão é você, como atacante, colocar a bola lá dentro. O atacante tem que fazer gol. Então, se o Arthur Cabral fizer gol, se o Cris Ramos, na oportunidade que tiver, fizer gol, tá tudo certo. Ninguém quer saber se veio do Cádiz da Espanha, ninguém quer saber se veio da segunda divisão, se veio... Quer saber? Chegou com personalidade, agora é Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, inscreveu o jogador, como não é brasileiro, né, tem um tempo aí para entrar no bid, né? Então a gente espera que esteja pelo menos à disposição para a partida contra o Vasco da Gama pela Copa do Brasil. Falando em Vasco da Gama, que é o adversário do Botafogo, tenho visto alguns perfis mais caricatos do que sérios, né? Vamos passar, isso e aquilo, tal. Enfim, o Vascaíno. Se o Vascaíno não acreditar que vai passar,
quem é que em sã consciência vai acreditar no Vasco? Então o vascaíno tem que acreditar no Vasco mesmo, né? Se bem que a maioria das reações foi de putz grila, eu queria o Bahia, eu queria o Fluminense. A maioria das reações foi essa, né? É porque sabem que o Botafogo não só é muito superior, acabamos de ter um Vasco e Botafogo, com vitória do Botafogo, mas que o Botafogo é pai e muito pai do Vasco em confrontos que valem alguma coisa. Final de campeonato, confronto eliminatório, eu não vou nem pegar 1968, em que a gente ganhou de 4-0 na final, não vou nem pegar 48, 3-1, não vou pegar as finais de campeonato antes dos anos 90, vou pegar dos anos 90 para cá, né? E aí a gente vai ter uma diferença, você está vendo aí a estatística, de 15 jogos valendo título ou classificação, mata-mata, né? 15 mata-matas, o Botafogo venceu 11 e o Vasco venceu só 4. Só 4. E olha que nos anos 90 o Vasco ganhou Libertadores, né? A única Libertadores dele foi nos anos 90, Campeonato Brasileiro, então foi uma década boa para o Vasco, né? E o Botafogo manteve a freguesia, venceu 90 com aquele gol do Carlos Alberto Dias, né? Pagaram o maior mico. Pagaram o mico dando volta olímpica com uma caravela de papel, velho. E o Botafogo com a taça lá e eles, não vamos aceitar, tal. Um vexame histórico para o Vasco da Gama diante do Botafogo. Teve 97 em que o Botafogo ganhou turno, retorno, aí o Eurico e o Caixa d'Água inventaram o terceiro turno para ver se o Vasco conseguia ganhar, né? E nem assim. O Botafogo já tinha vendido o Sorato, já tinha se desfeito de um monte de jogador, porque já era para ter acabado o campeonato. O Botafogo seria campeão invicto, campeão carioca invicto. E aí inventaram esse terceiro turno, uma chatice só, mas não teve jeito. Na final, Dimba comeu grama, pronto, 1-0, campeão, de novo em cima do Vasco. E se pegar, vou pegar alguns aqui, né, confrontos históricos também de mata-mata, seja em Campeonato Carioca, seja em Copa do Brasil. Campeonato Carioca a gente, obviamente, vai se lembrar de finais, né, como final de turno de 2010. O Vasco ganhou de 6-0 do Botafogo. Terceira rodada de Guanabara. Beleza, parabéns. Na hora que valia troféu, na final da Taça Guanabara, o Botafogo ganhou de 2-0, gol do Louco Abreu de pênalti, Fábio Ferreira. Em 2007, Botafogo com aquele carrossel, 4-4, fantástico tal. O Botafogo foi lá, venceu nos pênaltis, Romário ficou esperando o gol 1000. Aqui não, aqui vai fazer em cima do Sport. Aqui não. Eu tenho várias lembranças, são várias lembranças. Louco Abreu, também, em 2012, né? O final da Taça Rio, 2012, Botafogo venceu o Vasco por 3-1 no Newton Santos, 2 gols do Louco. E o último, que eu acho que foi o mais engraçado, né? Porque Copa do Brasil, o único confronto de Copa do Brasil, Botafogo e Vasco, e simplesmente com o pior time da nossa história, a gente passou pelo Vasco. Ganhamos de 1-0 no Newton Santos, com Matheus Babi, e seguramos o 0-0 em São Januário com direito a samba de Keisuke Honda, né? Vocês se lembram, eu sei que vocês apagaram da memória, mas eu estou trazendo novamente a memória de vocês. Sem contar o título em cima do Vasco, em 2018, né? Com o gol do Joel Carli e as defesas do Gatito nos pênaltis. São muitas alegrias. O Vasco é o time que nos traz mais alegrias, né? Então, 11-4 é motivo mais do que suficiente para, olhando para esses números, a gente perceber que estamos muito à frente. Mas também olhando para o histórico dos confrontos, né? Porque o Botafogo pode ter mudado, o Vasco nem tanto, né? Então lá na Série B a gente já estava com a paternidade desses caras, aí eles subiram para a Série A, foram goleadas, Botafogo ganhou de 3-0 no Campeonato Brasileiro no ano do título, dando baile, até pisando no freio para não golear e tal. Agora o último jogo vencemos 2-0 sem muitos problemas, né, com o time ainda desentrosado. Então a expectativa é altíssima para o torcedor do Botafogo. Agora, para o torcedor, o jogador tem que olhar para essa partida como fosse um confronto igual, porque na hora do apito é igual mesmo.
Até o Botafogo se impor, até o Botafogo abrir o placar, até o Botafogo mostrar com bola no pé que é superior, o confronto é igual, 11 contra 11. E se o jogo for em São Januário, mais difícil ainda. Se for no Maracanã, menos difícil. Mas os jogadores não podem ter essa análise de 11-4, então isso não pode entrar em campo. Eu tenho certeza que não entra. Se questões piores não entram, que o Ancelotti está blindando bem o elenco, é claro que esse histórico não entra, mas o último jogo tem que entrar. Afinal de contas, Fernando Diniz estava lá, Ancelotti estava aqui, os times base eram basicamente os mesmos. Então, para o torcedor do Botafogo é se animar mesmo. Pode acontecer o que a gente não quer? Sempre pode, mas a tendência é que o Botafogo consiga passar pelo Vasco e chegue às semifinais. Todavia, eu sei que a nossa cabeça está no confronto de quinta-feira, né? A gente vai, é claro, falar sobre isso, que amanhã tem Botafogo na Libertadores. Os ingressos estão praticamente esgotados. A torcida do Botafogo vai dar um show como tem sido na Libertadores da América, que nos conduziu ao título da Libertadores no ano passado. Eu fico por aqui, gente. Beijo grande no seu coração. Saudações alvinegras. Fui!